Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal Enem, do Dominantes Online. Aqui é o professor Sandro Massarani. Escolhemos algumas das principais notícias da semana que podem cair nas provas, seja no Enem ou nos vestibulares em geral. É muito importante que vocês assistam também os episódios anteriores, pois muito do que está acontecendo atualmente já foi discutido previamente. E é sempre importante lembrar que muitas das notícias que fervilham nos meios de comunicação, principalmente relacionadas à política nacional do dia a dia, não aparecem nas provas. Aqui nós vamos focar em assuntos que podem cair nas provas ou que de alguma forma já caíram e podem reaparecer. Vamos lá, separamos 4 notícias para o episódio de hoje. A primeira notícia, o retorno do El Niño. O El Niño, fenômeno climático que aparece na parte sul do Oceano Pacífico a cada 2 a 7 anos, provavelmente chegará no final de setembro, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Fenômeno que influencia o clima em todo o mundo, o El Niño deste ano pode produzir temperaturas recordes e alterar os padrões de chuva, de acordo com diversos cientistas. A última vez que ele ocorreu foi entre 2018 e 2019. E aí na imagem, estamos mostrando uma imagem das Filipinas. Uma das consequências do El Niño é uma seca brutal, que observamos em partes da Ásia e Oceania. Vamos ver direitinho, de forma sucinta, o que é o El Niño, esse retorno. Tivemos aí, pessoal, um período de praticamente 3 anos de Laninha, que seria o oposto, vamos ver também, seria o oposto do El Niño. E vários cientistas, nas últimas semanas, têm feito esse alerta, que o El Niño está retornando e já vai poder ser perceptível, inclusive, nos próximos meses, junho, julho, agosto, mas que vai se intensificar, tende a se intensificar a partir de setembro. E é lógico, vamos ficar de olho em questões sobre o El Niño e Laninha e suas consequências para o Brasil e para o mundo também, pois é um tipo de questão, de certa forma, comum nas provas. O que é essencialmente, pessoal, o El Niño? Temos aqui, então, um gráfico mostrando na primeira parte da esquerda um ano normal, na outra um ano de El Niño. No ano normal, a gente observa que as temperaturas do Pacífico ficam concentradas próximo à Austrália e a corrente dos ventos alísios sopra do leste para o oeste. Então, nós temos os ventos alísios, que vão de leste a oeste, e com isso traz, de certa forma, um certo equilíbrio de temperatura, pois os ventos vão empurrando a água superficial, e aí nós temos a subida da água fria, subida das águas mais subterrâneas, águas mais geladas, cheias de nutrientes, que vão propiciar aí a reprodução e a alimentação de peixes. Na Ásia, essa água aquecida evapora, gerando um clima quente e úmido, marcado por fortes chuvas. Então, no ano normal, nós temos, nessa época, fortes chuvas. E, ao mesmo tempo, no leste, a água gelada sobe, acabamos de comentar, do fundo do oceano para substituir a água quente. É um clima mais seco nas Américas do Sul e Central. Então, esse é um ano normal, como está observando no primeiro gráfico. No segundo, no ano de El Niño, e não há um consenso sobre as causas do El Niño, nem da Laninha, não existe aí uma resposta científica para isso. As águas mais quentes na costa da América do Sul, temos águas mais quentes fazendo com que os ventos alísios fiquem mais fracos ou mudem de direção. Essencialmente, o El Niño, pessoal, se dá a partir do enfraquecimento dos ventos alísios e o consequente aquecimento das águas do Pacífico, mais próximas da costa da América do Sul, nesse sentido. Com isso, então, a água quente na superfície do Pacífico se move de volta para o leste, então há também esse movimento da água que está lá, já que os ventos que sopram de leste para oeste já não estão tão fortes, em direção às Américas do Sul e Central. Então, como resultado, o Sudeste Asiático fica mais seco e o clima na costa oeste das Américas experimenta períodos de chuvas constantes e intensas. Então, temos aqui uma explicação sucinta para o El Niño. Lembrando que temos uma aula detalhada sobre isso na nossa lista de geografia no canal do YouTube, ok? Com o professor Juan Fernandes. Vamos mostrar aqui o El Niño no mundo, para vocês darem uma olhada. Então, reparem que quando nós temos, então, esse aquecimento no Pacífico decorrente do enfraquecimento dos ventos alísios, temos aí momentos de chuvas e momentos de calor em parte da América do Sul, no centro do Oceano Pacífico, mas a parte
da Oceania e parte do sul da Ásia, muito seca. Já já vamos mostrar um gráfico também relacionado ao Brasil, aos impactos do El Niño no Brasil. A Laninha é o oposto. É quando nós temos um excesso de ventos alísios e temos um resfriamento maior das águas do Pacífico. Então, vou mostrar aqui um gráfico do mesmo estilo, só que da Laninha. E aí temos, então, exatamente o oposto. Por causa desse excesso de ventos, é mais seco e frio, nos locais onde o El Niño é quente e úmido, e muitas chuvas no sul da Ásia e em partes aí da Oceania. Tivemos, então, como eu comentei, um período até meio raro, de praticamente 3 anos de Laninha. Foi de 2020 até agora, início de 2023, e já vai emendar, então, no El Niño. E no Brasil, mais diretamente, quais são as consequências? Também podem aparecer na prova. Temos aí um ótimo gráfico. Os ventos alísios sopram de leste a oeste, ficam mais fracos, já comentamos. É o número 1 aí no gráficozinho. No 2, a desaceleração dos ventos causa o superaquecimento das águas superficiais. Comentamos. E aí o aquecimento do oceano e os ventos fracos vão alterar, logicamente, a circulação atmosférica e a distribuição de chuvas. Então, tende a ter seca no Brasil na parte do Nordeste e mais chuvas na parte centro-sul. E temos também, pessoal, com o El Niño, esse El Niño que está para bater recordes esse ano, a possibilidade de aumento de média temperatura de 0,2 graus Celsius. É um aumento assim, muito considerável, com fortes ondas de calor, então com consequências que podem ser devastadoras, porque está somando o El Niño com problemas climáticos, aquecimento global. Então podemos ter consequências devastadoras com esse El Niño que está previsto para o ano de 2023. Então fiquem atentos, é uma questão bem possível de prova, independentemente quase que do ano, tá? Vamos para a nossa segunda notícia, aprovada a Lei de Igualdade Salarial em relação a homens e mulheres, vamos ver. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 4 de maio proposta que institui medidas para tentar garantir a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens na realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. O texto segue agora para análise do Senado, então tem que ser aprovado pelo Senado para poder ser levado à sanção presidencial. Então podemos ter alterações ainda no texto, mas já é um grande passo ter sido aprovado pelos deputados. O texto aprovado, e foi, de certa forma, aprovado com folga. O texto aprovado altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, as leis trabalhistas do Brasil, para definir que a igualdade salarial será obrigatória. Para isso, estabelece mecanismos de transparência e de remuneração a serem seguidos pelas empresas, determina o aumento da fiscalização e prevê a aplicação de multas, de sanções administrativas. O que é para a gente ficar de olho? Questões e temas de redação sobre desigualdades relacionadas a gênero no Brasil e no mundo, que são questões obrigatórias. Quase todo ano aparece uma questão relacionada à desigualdade de gênero, muito ligada à sociologia, temos uma aula sobre isso. E aqui é importante, porque já tinham alguns mecanismos na CLT para a defesa da igualdade salarial. Só que agora, com a aprovação dessa lei, esses mecanismos vão ser mais incisivos, vão ficar mais... o governo vai exigir maior transparência, então, das empresas. É lógico que existem algumas exceções, pode haver negociação de salário com plano de carreira, depende também de quanto tempo determinado funcionário está naquela função, se é mais de 4 anos. Então, um funcionário que está chegando na empresa não necessariamente vai ganhar o mesmo de um funcionário que está ali há mais de 4 anos. Então, há algumas exceções dentro da lei, mas a ideia é de que haja essa paridade salarial, mesmo que já tenha dentro da própria CLT, enfim, alguns mecanismos para isso. E aí eu trouxe alguns dados para a gente mostrar aqui a gritante desigualdade que nós temos de gênero no Brasil. As mulheres correspondem a mais da metade da população, 51,1%. Vamos ver, por exemplo, a questão aí dos afazeres domésticos. As mulheres dedicam quase o dobro do tempo ao cuidado de pessoas ou da casa, então por volta de 21,4 horas semanais, e os homens somente 11 horas semanais. Então a famosa dupla jornada. A mulher trabalha dentro de casa e trabalha fora.
Trabalho parcial. Mais mulheres estão em ocupações com carga horária reduzida. Né? O famoso bico, né? Aquele trabalho temporário, até 30 horas semanais. Então, 29,6%, mulheres e homens somente 15,6%. Salários. Elas ocupam menos cargos de chefia, 37,4% no total, e recebem, em média, 77,7% do rendimento dos homens. Então, temos aí uma média salarial, mulheres R$ 1.985 e os homens R$ 2.555. Praticamente todos esses gráficos se tornam ainda mais gritantes se nós acrescentarmos a questão étnica, mulheres negras. Porque aqui estamos falando de mulheres em geral, se colocarmos mulheres negras, fica ainda mais gritante essa desigualdade. E educação superior, nós temos mais mulheres do que homens concluindo a universidade. 19,4% mulheres, 15,1% homens. Embora mais instruídos, representam 46,8% do corpo docente das universidades. Então, isso até contribui para a discrepância. Temos mais mulheres concluindo a faculdade, mais mulheres qualificadas à disposição do mercado de trabalho, mas que muitas vezes não são contratadas ou são contratadas com salário menor. É lógico que há oposição a essa lei, alguns deputados vão se opor, vão dizer que assim vai ficar mais difícil a contratação de mulheres, e geralmente leva algum tempo para a gente observar a eficácia ou não de uma lei, principalmente de lei trabalhista, que às vezes demora anos para a gente poder observar, dependendo da lei, alguma mudança, mas há uma desigualdade muito considerável. Fiquem atentos também à desigualdade na questão política, pois nós temos... existem mecanismos de cota feminina para participar da eleição, nos partidos de coligação, 30%, e também 30% do fundo eleitoral tem que ser destinado a campanhas femininas, campanhas de mulheres. E há muita fraude em relação a isso, muita fraude, desviando dinheiro que era para ser uma campanha de uma mulher, indo para a campanha de um homem. E há uma discussão também que o número de vagas na Câmara dos Deputados deveria ter ali uma reserva para as mulheres. Deveria ter um número mínimo, porque nós temos aí um percentual muito pequeno de mulheres como deputadas, como senadoras, como governadoras, e isso também demonstra uma desigualdade enorme. A notícia aqui é mais focada na questão do salário, mas é importante também porque já caiu no Enem essa desigualdade na política, um percentual muito pequeno de mulheres na política em relação à proporção delas na população. Bem, vamos para a terceira notícia. Coroado Charles III. A coroação de Charles III e sua esposa, Camila, como rei e rainha do Reino Unido e dos outros reinos da Commonwealth, da Comunidade das Nações Britânicas, ocorreu em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster. Charles ascendeu ao trono em 8 de setembro de 2022, após a morte de sua mãe, Elizabeth II. A cerimônia foi estruturada em torno da religião anglicana e contou com muitas das joias da coroa e símbolos da monarquia. A coroação contou com a presença de cerca de 2.000 convidados e foi assistida por milhões pelo mundo. Então, com 74 anos, o príncipe Charles, agora é o rei Charles III, foi uma cerimônia, de certa forma, até mais sóbria do que, não com tanta pompa, como estamos acostumados a observar na realeza do Reino Unido. E o que é para a gente ficar de olho, pessoal? Nos últimos anos, pelo menos já estou lembrando de 2 questões do Enem envolvendo monarquia inglesa. As revoluções inglesas do século XVII e a Declaração de Direitos que limitou os poderes do rei. Ou seja, a Declaração de Direitos, 1689, o rei reina, mas não governa. Ou seja, toda decisão do rei tem que passar pela aprovação do parlamento. O que isso significa? Que o papel do monarca, dos reis, das rainhas do Reino Unido, é um papel figurativo. Eles não têm um poder efetivo. Eles são considerados chefes de Estado, mas é um poder simbólico, não são chefes de governo. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro, é o parlamento. O primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Então, não é a monarquia. Isso é muito importante, tá? Para a gente lembrar. E aparece em provas, lembro de 2 questões do Enem, envolvendo revoluções inglesas e a questão do poder, da limitação do poder do soberano. Outro ponto importante, menos comum em provas, mas que está acontecendo
nesse momento, né, nos últimos anos, e pode de repente ser uma questão surpresa, envolve a Comunidade das Nações, a Commonwealth, que é uma organização, uma associação de países cuja esmagadora maioria eram colônias da Inglaterra, do Reino Unido. Lembrando, o Reino Unido é composto por 4 partes: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Ok? Então nós temos aí um mapa mostrando os membros da Comunidade das Nações, que são, sua grande maioria, ex-colônias do Reino Unido, ex-colônias da Inglaterra, que foi o maior império da história da humanidade. Uma potência no século XIX, até o início do século XX, até depois isso vai sendo modificado com as guerras mundiais e com o processo de descolonização. O que pode aparecer, por exemplo, numa questão? 14 desses membros, 15 se a gente contar o Reino Unido, ainda tem como chefe de Estado a monarquia britânica. Agora o Charles III, antes a Elizabeth II. O Canadá, por exemplo, tem como chefe de Estado agora o Charles III. Jamaica, Granada e por aí vai. Interessante que muitos desses países existem movimentos para abandonar a monarquia inglesa. Não necessariamente saírem da Comunidade das Nações. Foi o que aconteceu com Barbados. Barbados não segue mais a monarquia. Não segue mais a monarquia inglesa. Então, há esse movimento, a questão de discussões envolvendo a colonização inglesa, muitos dizendo que não faz mais sentido algum ter a monarquia britânica como chefe de Estado. Então, já tivemos protestos no próprio Canadá, na Jamaica. Então, vamos ficar atentos a isso. Seria uma questão interessante. Seria uma questão surpreendente, mas interessante porque essa discussão está sendo atual. Então, não vamos esquecer. No Reino Unido, o rei reina, mas não governa. O poder dele é mais simbólico. E a última notícia, fim da emergência da Covid-19. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a Covid-19 deixou de ser uma emergência de saúde pública em 5 de maio. A decisão foi baseada na tendência de queda de casos e mortes, no alto nível de imunidade induzida por vacinação ou infecção e a redução da pressão sobre os sistemas de saúde. No entanto, então, aparentemente é uma boa notícia, mas tem que ter muito cuidado. E a OMS foi criticada um pouco por isso, inclusive pelo Brasil. No entanto, por causa disso, o vírus ainda está circulando e sofrendo mutações. E alguns países ainda enfrentam desafios no acesso a vacinas e cuidados de saúde. A pandemia matou mais de 6 milhões de pessoas. Pessoal, questões envolvendo Covid-19 em prova têm aparecido já de forma regular e tem um espectro diverso de assuntos. Podem ser de diversas disciplinas, inclusive diferentes também, envolvendo vida, viagens, comércio, educação, trabalho, saúde. Então, questões podem ser de biologia, questões de química, questões da área de humanas. Então, tem aparecido regularmente. Separei aqui algumas estatísticas para a gente ter uma ideia da dimensão disso. Até 8 de maio de 2023, houveram 684.121.375 casos confirmados de Covid e 6.832.538 mortes. Os países com o maior número de mortes são Estados Unidos, mais de 1 milhão, Brasil em segundo, Índia, França e Alemanha, números também muito subnotificados. A pandemia do Covid-19 causou uma interrupção significativa no comércio global. Isso é importante também, uma questão que pode envolver geografia, com uma queda de 8,9% no comércio global em 2020. A queda mais acentuada desde a crise global de 2008, da especulação imobiliária lá e tal. E quase outro foco também de questão de prova pode ser, quase 147 milhões de crianças perderam mais da metade de suas aulas presenciais entre 2020 e 2022. E muitas não retornaram quando as escolas reabriram. Então há um déficit na questão educacional gigantesco, que vai ser, dependendo do país ou da questão social de renda da família, muito difícil de ser recuperado. Eu acrescentaria também a questão da saúde mental das pessoas, que ficaram muito, saúde mental bem debilitada por causa da pandemia, um aumento de casos de ansiedade, depressão. Então, realmente muito impactante
E tudo isso pode aparecer para a gente numa questão de prova. Então fiquem aí bem atentos. É isso, pessoal. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Lembrando que esses slides estão disponíveis no link na descrição, no link aí na tela também, para vocês poderem baixar, assim como todo o material das nossas aulas ao vivo. Temos aulas segundas às sextas, às 7 da noite. Temos todo o material do Enem gravado e separadinho em listas para vocês poderem assistir e conseguirem a tão sonhada aprovação. Então, bons estudos para todos e até a próxima.